Urfa é uma cidade muito antiga, onde o OVNI foi filmado recentemente. Na história é chamado de Eressa e é muito importante religiosamente falando, historicamente falando. Foi chamado de Eressa e vamos falar a respeito de Arã, que é uma cidade muito antiga que fica nas fronteiras da cidade e era conhecida como o lugar onde Adão e Eva chegaram depois de saírem do Jardim do Éden e também de acordo com o livro de Gênesis, Abraão também viveu em Harã. Harã foi uma das cidades mais pagãs da região. Até 1970, Arã era o centro do culto à cobra negra, as pessoas que adoram a Satanás, veneram Satanás. Mas vamos falar a respeito de uma seita muito interessante que começou há centenas de anos atrás em Arã, na cidade de Urfa. Pazuzu é conhecido como o primeiro ser demoníaco na história e na Terra. E então, naquela região, havia um culto a Pazuzu muito forte. Pazuzu foi um deus. Ele era conhecido Deus por ter quatro grandes asas, como podem ver, e ele voava, ele vinha do céu. Mas ele era também, ele estava também relacionado com o submundo. Então ele vivia no submundo, mas vinha do céu. E era um ser híbrido, ele era meio humano, meio animal. Pelo menos a descrição dele que ele tinha um rosto de animal, tinha tinha pés de pássaros e por mais que fosse um deus, não era um Deus muito amoroso, porque ele trazia negatividade, doença, fome e seca. Isso foi o primeiro protótipo de Satã, ou do diabo. As pessoas veneravam ele, mas também tinham medo. Não era um modelo de Deus muito amoroso, não. Mas Pazuzu, muito depois, no século XX, na nossa época, ele se tornou muito popular e muito famoso, primeiro com um livro e depois com um filme. Aconteceu o seguinte: William Peter Blatty escreveu O Exorcista em 1970 e depois o filme O Exorcista foi feito com base no livro. É a respeito do demônio ou um demônio, um espírito satânico que possessa primeiro uma menina jovem e causa muitos acidentes, doenças e tragédias. Então, no livro e no filme, Pazuzu era um ser demoníaco que causou tudo isso. E se vocês assistirem o filme, vão ver que tudo começa em um centro de culto a Pazuzu na Mesopotâmia, em Ura, durante uma escavação, quando eles encontram nas escavações uma estátua de Pazuzu e a força má é libertada. Agora vamos dar uma olhada para outro ser que conhecemos muito bem também. Esse aqui é o Mothman. Esse homem foi visto em 1966, 1967 em West Virginia, o Homem Mariposa. Muitas pessoas tiveram contatos imediatos com essa mariposa. Foram momentos curtos, mas eles descreveram como um ser gigantesco, meio homem, meio pássaro, com gigantescas asas, assim como Pazuzu, com essas mesmas mãos e pés de pássaro, como se Pazuzu estivesse reencarnado no homem mariposo. E como sabemos, John Keel, ele é pesquisador da atividade paranormal e ufologia, escreveu um livro a respeito disso. E com base no livro, um filme foi feito há uns 2 anos atrás. Então, o Homem Mariposa, mais uma vez, se tornou muito famoso, muito popular, primeiro com o livro e depois com o filme. Com gigantescas asas, um ser meio homem, meio animal, assim como os seres que visitaram meu avô. Este aqui
é um tipo muito moderno de ser reptiliano, que muitos que têm contatos imediatos, muitos que sofrem abduções, descrevem isso. Na verdade, existem diferentes tipos de reptilianos, mas este daqui, com asas gigantescas, metade humano, ele parece muito como Pazuzu, metade animal, né? Parece muito como Pazuzu, como homem mariposa. Mais uma vez, reptilianos podem voar e estão relacionados ao céu, ao espaço, OVNIs, mas por alguma razão todo mundo acredita que eles estão vivendo em cavernas, no submundo ou debaixo do solo. E também o homem mariposa, algumas pessoas também acreditavam que ele também estava underground. Isso aqui é o diabo clássico, Satã, que sabemos das religiões. E por alguma razão, esses quatro seres se parecem muito um com o outro, como se reptilianos na nossa sociedade primeiro se tornaram Pazuzu. As pessoas acreditavam que era um deus por ter poderes paranormais e depois se tornou o diabo com religiões oficiais e na nossa época conhecemos como Mothman, o Homem-Mariposa. Então existe uma semelhança esquisita entre eles. E os demônios antigos da história, eu acredito que eles são os reptilianos dos dias atuais. Eles têm habilidades metamórficas, e eles podem controlar a mente, alma e corpo humano do homem, controle mental e telepatia está na natureza deles. Por isso, muitas pessoas que são abduzidas, eles dizem: eu estava debaixo do efeito do ser que me controlava. No passado, esse fenômeno era conhecido como possessão demoníaca. Reptilianos, como vamos ver hoje, estão muito envolvidos com atividades paranormais, o oculto e com práticas mágicas por alguma razão. Eles estão brincando com as ferramentas das forças negras. Interação humana reptiliana não é novidade. Frequentemente era reportado, principalmente na época medieval. Contatos imediatos reptilianos não são novidades, estiveram presentes em toda a era e cultura, mas se tornaram oficialmente Satanás e diabo nas religiões. Se aceitarmos a possibilidade de ETs reptilianos, podemos atribuir a eles habilidades tecnológicas avançadas também, principalmente qualquer coisa nova ou avançada era visto como trabalho de Satanás durante a época medieval, porque nessa época o que eles chamavam de diabo ou Satanás era um reptiliano, e se estivesse trazendo alguma ferramenta tecnológica, era visto como uma ferramenta de Satanás, porque era sempre conectado com novas tecnologias. O filósofo ocultista e alquimista Roger Bacon teve um encontro com Satanás, e chamaram ele a coisa de diabo, Satanás, e ele descreveu como isso: um típico reptiliano. Também este ser deu a Roger Bacon os primeiros princípios para a primeira câmera fotográfica, e claro que foi considerado como a ferramenta do diabo. Em muita arte antiga, podemos ver que Satanás é descrito como um tipo de Pazuzu ou ser reptiliano com gigantescas asas e um corpo parecido com o de animal. E isso é outra foto. Essa foto é do século XV com Santo Patrick, e ele foi visitado por um demônio, mas quando olhamos o demônio, o que percebemos é um ser reptiliano. Agora, por alguma razão, extraterrestres reptilianos, na verdade, não sabemos se são realmente extraterrestres. Talvez venham de outra dimensão, mas fica óbvio que eles vêm de fora deste plano. E eles estavam sempre muito ativos e principalmente na minha terra, na Turquia. E o Império Hitita, ele é e foi um dos mais antigos impérios oficiais na terra turca. Hititas, eles estavam debaixo do controle absoluto de seus deuses. Hititas, eles tinham 85 deuses e deusas. Estes seres vinham do céu e vinham também do subsolo.
Este aqui, eles viviam de áreas subterrâneas. Esse era o deus mais importante, o deus do céu, relacionado à água, ao clima, à chuva e ao vento. Este ser aqui, pode ver que parece bastante humano. Ele tinha a habilidade de controlar as áreas atmosféricas. Sim, os hetitas foram a primeira organização política na terra turca, com exércitos e tudo mais, mas a vida deles era controlado por deuses nórdicos, e cada deus era responsável por uma atividade diferente. E podemos ver que existem dois grupos de deuses nórdicos, deuses do céu, como este aqui, que tinham forma humana, vinham do céu, e o outro grupo de deuses, dragões, deuses reptilianos, vinham do subsolo, do mundo subterrâneo. Quando vieram, eles disseram a os humanos: Nós somos deuses, vocês vão nos adorar. E eles disseram: Ok, se vocês são deuses, então vocês têm tecnologia, vocês podem voar em máquinas e vocês têm poderes mágicos paranormais, etc. Então, tudo bem, vamos adorar vocês, mas como? Bem. Não havia religião, não havia uma filosofia, não havia um ensinamento espiritual, e Deus disse: você precisa sacrificar animais para nós, para nos adorar. E, por alguma razão, eles precisavam de sangue animal. Então, o que estavam fazendo com sangue animal? Eles eram vampiros, por acaso? Estavam bebendo sangue? Ou eles estavam utilizando sangue humano em algum tipo de experimento genético? Assim como hoje em dia a mutilação de animais que vemos em campos, eles pegam todo, retiram todo o sangue dos animais. A gente vê isso acontece com gados. E humanos também tinham que adorar aos deuses, doando e dando a eles alimentos e vinho. Então isso significa que estes seres não são deuses, não eram seres espirituais, eles eram humanos ou talvez biologicamente eles eram muito próximos ou parecidos com humanos, porque eles podiam comer qualquer coisa, eles podiam beber e, na verdade, como vamos ver em um minuto, eles estavam se casando com mulheres humanas, tendo filhos híbridos com eles. Mas, e por que que os deuses queriam ouro na Turquia? Até o dia de hoje temos muitas minas de ouro, principalmente nessa área onde eles vieram. Então, o que eles estavam. Por que que os deuses queriam ouro? Provavelmente estavam utilizando o ouro para a tecnologia deles, a tecnologia que eles tinham, talvez, para os discos voadores, quem sabe? Outra coisa, deuses hititas praticavam magia negra e branca e estavam ensinando humanos como lançar, como praticar a mágica negra, magia negra, e eles estavam utilizando cobras reais da prática do ocultismo. Tudo o que sabemos a respeito do oculto e prática mágica, incluindo rituais satânicos, começou na civilização hitita sob a influência de deuses ETs, e eles mostravam seus deuses como seres híbridos, meio humano, meio pássaros com grandes asas. E este aqui era o símbolo dos deuses. Sabemos, conhecemos esse símbolo de outras civilizações. No centro era o sol, ou talvez outra coisa com asas, alado. Agora, os seres do céu e do subterrâneo, eles utilizavam a identidade de deuses. Eles não eram deuses, mas seja o que eram, eles nunca quiseram revelar sua identidade real. E na verdade, eles vieram com seu disfarce, seu próprio disfarce, e começaram a se esconder e esconder a real identidade deles por trás de uma máscara de deuses. Então eu posso ver isso e eu posso ver que esse disfarce não começou depois de Roswell, 1947. Isso começou há milhares de anos atrás com os deuses que vieram de algum lugar.
Então, a adoração era uma forma muito forte, fácil de controlar humanos, escravizá-los, e estavam utilizando a religião e a adoração como uma ferramenta de controle mental. Mais uma vez, controle mental não começou no século XX, começou há muito tempo atrás. E esses deuses falsos controlaram a humanidade por centenas, milhares de anos. Mas tem uma coisa, esses deuses hititas tinham um grande interesse nos governadores da sociedade, nos reis. Eles não tinham interesse nas pessoas comuns, porque estavam dando instruções a reis e governadores, elite da sociedade, como criar leis, como governar o país, como montar um exército, etc. E como você sabe, teorias de conspiração dizem que extraterrestres estão muito interessados na nos presidentes, nos governadores e nos reis. Talvez isso esteja acontecendo nos últimos milhares de anos. Agora, isso aqui, essa parede é da Turquia, isso mostra uma batalha entre dois grupos de deuses. Sim, haviam dois grupos de deuses, os nórdicos e os reptilianos, mas eles tinham uma batalha, então quer dizer que não gostavam muito uns dos outros. Então, Deus do céu, Texupi e Dragon, Ilianca era outro deus. Sim, agora o que você pode ver aqui na frente é o deus Teshup, deus do céu, e ele parece muito humano, e ele utiliza um tipo de uniforme, e ele tem botas muito modernas, e um cinto, e um uniforme militar. O ser atrás dele é o seu filho, também com aparência humana, mas o deus dragão reptiliano, ele é desenhado como uma cobra gigante. Então, o que aconteceu? Houve uma batalha entre dois deuses. A primeira parte da batalha, o deus Dragon, ele ganhou. O outro foi derrotado. E o deus dragão removeu tirou os olhos e o coração do deus nórdico, mas ele era um deus e por mais que perdeu o coração e o olho, ele sobreviveu e não morreu. Provavelmente olhos e coração, óbvio, não olhos e coração biológico, mas era alguma coisa muito importante para eles para poder funcionar nessa dimensão aqui na Terra. Então, Kesha foi um deus, mas por mais que ele tivesse essas características de Deus, ele foi a um oráculo para receber conselho do que deveria fazer para ganhar a batalha. E o oráculo o falou que ele deveria se casar a uma mulher humana e ter um filho com ela. E ele disse: Mas você deve esperar até o seu filho chegar à idade para se casar. O que seria uma idade para casar? Seria a adolescência. Então, eu acredito que eles queriam ver como seria a raça híbrida na segunda geração, quando chegasse a adolescência, eles estavam esperando para ver se ele poderia ter seus próprios filhos. Então, Kateshup, o deus Teshup encontrou uma esposa, se casaram e tiveram um filho, e aqui está o filho híbrido na foto, no desenho. Eles voltaram de novo ao campo de batalha, mas dessa vez uma coisa inesperada aconteceu. O filho híbrido se apaixonou pelo a filha do deus dragão e se casaram. Os nórdicos ficaram muito chateados com a situação e o deus nórdico matou seu próprio filho. Provavelmente nórdicos foram eliminados, a raça nova híbrida, e ele também matou o deus reptiliano. Então, eu acredito que essa batalha entre dois grupos de deuses não foi uma briga, não foi uma guerra física, uma batalha física. Talvez foi um experimento genético, talvez estavam aqui na Terra para poder fazer um experimento genético com humanos. Mas eles estavam vindo de dois campos ou dois grupos diferentes. Então a primeira parte da batalha não foi bem sucedida e por isso ele teve que se casar a uma mulher humana. E tudo bem, ele teve um filho híbrido, mas o filho híbrido talvez não foi apenas um, talvez diversos visitantes nórdicos tiveram vários filhos híbridos com mulheres humanas. E
Essa nova raça híbrida misturada com a raça reptiliana não gostaram disso. E uma raça híbrida foi contra os nórdicos e acabaram indo pro lado dos reptilianos por alguma razão. E Teshub acabou matando o próprio filho. Bem, talvez os nórdicos eliminaram a raça nova, híbrida e diz reptilianos, mas parece que não mataram todos os reptilianos. E também o nome autêntico de Titas era Nisili, o que é parecido com Nefilim. Vamos lembrar do que o Antigo Testamento fala a respeito de Nefilins. Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus chegaram às filhas dos homens e deles tiveram filhos. De Hititas, a nossa cultura, dos Hititas, nossa cultura herdou muitas coisas. Esse aqui é o Hitita, a águia Hitita de duas cabeças. E ela veio à nossa sociedade, chegou à nossa sociedade como um símbolo maçônico muito importante. E também mais tarde, e também antes, muitos outros reinos europeus utilizaram o etita, a águia etita de duas cabeças. E titas tinham uma linguagem simbólica. Eles estavam simbolizando tudo. Agora, ali os formatos circulares, objeto circular era o símbolo deles para os deuses. Eles representavam os deuses como um objeto em formato oval dividido no meio. Por quê? Porque eles demonstravam os deuses vindo do céu como um objeto em formato oval. Talvez eu possa oferecer a você uma possível explicação. Este caso aqui é de Socorro, Novo México, 1964, e o objeto tinha um formato perfeito oval. Talvez os hititas antigos viam seus deuses, os deuses que na verdade eram visitantes extraterrestres, estavam vindo nos objetos com formato oval. Isso é outro hitita, um outro desenho da Turquia. O que você vê, a pessoa que utiliza o chapéu alto e a outra pessoa são dois humanos, são reis. São humanos. Não sabemos quão humanos eram, mas talvez eram híbridos, mas em parte humanos. O outro ser pequeno ali de cima é um Sky God, um Deus do céu. E vamos olhar mais de perto esse Deus do céu vindo, né? Esse Deus celeste, aliás. E ele está utilizando um uniforme, um cinto, utilizando botas. E se esse é o chapéu dele, um chapéu muito grande com olhos gigantes, mas talvez seja um capacete. E vamos comparar este antigo Deus hitita com fotos modernas. O desenho que você vê à direita, aliás, à esquerda, ela pertence a uma pessoa que teve contato na Turquia. O contato dele com extraterrestres começou em 1948, um pouco antes de Roswell, na Turquia. Isso aconteceu na Turquia. Ele estava em contato com os mesmos seres até a sua morte em 1990, no final de 1990. Ele descreveu isso como um ser sem cabelo, em uniforme e com dispositivos especiais em seu cinto. Isso aconteceu em 1948. E a outra foto é de um brinquedo feito com base nas experiências e descrições de pessoas que sofrem contato ou abdução. E quando vemos as três fotos, vemos a semelhança incrível entre elas. Provavelmente os deuses antigos hititas viam, talvez o povo estava recebendo essas visitas, mas como não tinha um conceito interdimensional de visitas intergalácticos, eles acreditavam que eram deuses. Isso aqui eu não vou entrar em maiores detalhes, é uma história muito longa. Outra civilização da Turquia, depois dos hititas, Urartu,
E eles se mostravam como deuses com gigantescas asas. Urartu, o nome da civilização, significa fazedor de humano ou doador de vida, o que dá vida. Vamos olhar aqui. O ser celeste, aqui que diz o ser do céu, ele vem de um objeto circular, um círculo. E era um Stargate. Não estava ali simplesmente como objeto decorativo, como um portal de estrela. Então, os hititas, um Stargate, quando outras civilizações hititas existiram por diversas áreas da Turquia, eles estavam fortemente conectados às cidades subterrâneas da Turquia. Nessa área aqui, onde podemos ver o círculo preto, temos mistérios incríveis e cidades subterrâneas. Ninguém sabe quem construiu elas. Eles estão datados a 6.000 anos atrás. E eles têm 27 andares debaixo do solo. Apenas 6 a 7 delas, elas estão abertas à visita pública e foram tornadas museus. Podemos ver que estão conectadas umas com as outras com galerias, com escadas, e é um mundo subterrâneo gigantesco com casas, com quartos. Esta área daqui, ela sempre foi um lugar muito ativo com avistamentos de OVNIs, principalmente em 1980, houve em- muito avistamento na área. E como sempre, a imprensa na Turquia sempre é muito aberta e apoia muitos casos. E então estava sempre presente nos jornais turcos e diz discos voadores pousando em Nira Aksaray naquela área. E pousaram. Este cavalheiro era um repórter da área e ele estava reportando os casos diariamente. Em um dos casos, de 1º de janeiro de 1972, ele diz: Meus parentes e eu estávamos no vilarejo de Aksaray, na região, às 11h40 da noite, e começamos a perceber diversos OVNIs no céu à noite. Primeiro eram apenas 3 OVNIs, depois o número começou a aumentar: 5, 7, 9, 11, 13, e contamos até chegar a 160. Esse avistamento aconteceu até 1h30 da manhã. Isso foi apenas um dos casos. E aqui esse jornal diz: objeto misterioso foi visto 4 vezes em 15 dias. Isso é um dos jornais mais importantes da Turquia. É mainstream, é um jornal oficial e noticiário tendo a ver com OVNI sempre fez capa do jornal. E o mesmo jornalista reportou outro caso em 9 de janeiro. Na noite de 9 de janeiro, eu vi o objeto às 7 da noite. Haviam 6 outras testemunhas comigo do vilarejo. Primeiro observamos utilizando binóculos, mais tarde decidimos nos aproximar do morro onde o objeto havia pousado. Da localização onde estávamos, o diâmetro parecia ter 1 metro, com um formato oval. O topo do objeto era como a casca de uma tartaruga. As luzes azuis, verdes e vermelhas vinham daquela superfície parecendo casco de tartaruga. Ficamos até as 7h30 da manhã, da noite, aliás, enquanto os objetos foram de azul para branco, de branco para vermelho, e depois voou e desapareceu no céu em uma velocidade muito rápida. E outro caso do mesmo jornalista, ele diz: eu e um grupo de pessoas locais do vilarejo começamos a observar objetos no céu. Contamos, eram aproximadamente 14. Nós começamos a ligar e desligar nossas lanternas ao mesmo tempo. E os OVNIs começaram a ligar e desligar as suas luzes também. Houve uma comunicação. Eles começaram a se aproximar, tinham um formato oval, seus tamanhos variavam de um ovo a uma melancia, e eles tinham luzes brancas, mas suas cores estavam mudando. Portanto, nesta foto aqui, um dos residentes do vilarejo está tentando demonstrar como era a aparência do objeto. Em outro caso, relatado, um motorista de táxi, na noite do avistamento, o motorista estava viajando de Nefertiti
para Aksai em seu carro e de repente ele percebeu uma luz, uma luz muito forte no lado direito da rua. Primeiro ele achou que poderia ser outro carro, mas logo ele viu que era um objeto gigantesco em formato oval. Ele parou o carro e desligou as luzes. No mesmo momento, as luzes do objeto em formato oval também se desligaram. Demert, o motorista, desligou as luzes do carro. Ele ligou as luzes do carro e o objeto começou a ligar também essas luzes e começou a estar voo. Enquanto ele começou a voar, a luz começou a ficar mais forte, ficou tão forte que a testemunha teve que fechar os olhos. Ao abrir os olhos, o objeto de formato oval estava voando a uma velocidade incrível no céu. Então, durante essa época, haviam muitos casos de pousos, avistamento de pousos de OVNIs. Essa foto aqui foi tirada dia 8 de março de 1982, o dia depois de um pouso de um OVNI. As pessoas locais estavam vendo a área e marcando onde o OVNI havia pousado. Agora, isso aconteceu na superfície, mas no subsolo existe um mundo subterrâneo escondido. Não sabemos quem construiu essas cidades subterrâneas, não sabemos por que foram construídas e não sabemos que tipo de tecnologia foi utilizada, mas é uma cidade gigantesca, é um outro mundo subterrâneo conectado. Cada quarto, cada andar está conectado à outra. E está aberto à visita pública, é um museu hoje em dia. Eu fui lá muitos anos atrás. Estive lá. Agora, de acordo com alguns relatos, visitantes tiveram encontros com dois tipos de seres nessas cidades subterrâneas. Em um caso, em 1960, arqueólogos reportaram que tiveram um contato imediato com um grupo de seres altos e brancos. Em outro caso, em 1993, a testemunha observou um ser encapuzado, um ser vermelho, com olhos vermelhos, no nível bem baixo na cidade, no andar muito de baixo. Cidades subterrâneas, elas ficam nas fronteiras de civilizações hititas, onde essas civilizações hititas existiram. Alguns investigadores acreditam que hititas estavam relacionados à construção dessas cidades subterrâneas. Talvez hititas sejam deuses. Talvez hititas, talvez deuses, mas muito mais tarde, os primeiros cristãos da Turquia, eles estavam se escondendo nessas cidades subterrâneas, quando estavam tentando escapar dos romanos, dos pagãos. E sim, eles são perfeitamente feitos e, obviamente, foi feito por seres inteligentes e pessoas que tinham tecnologia para escavar todas essas escadas e quartos no subsolo. E é gigantesco. As duas cidades principais subterrâneas na Turquia ficam em Capadóquia, onde também vocês viram no mapa, mas na verdade o número total de cidades subterrâneas por toda a Turquia é de aproximadamente 100. E esses formatos, essas pedras redondas são portas. Elas foram projetadas de tal forma que seria possível abrir e fechá-la apenas de dentro. Agora, na Turquia temos outra crença. Por milhares de anos, as pessoas consideravam as montanhas como sagradas. E, já que os hititas e até hoje, eles construíram e fizeram portas na superfície das montanhas. Aqui temos uma porta, aliás, perfeitamente feita, é uma porta real, mas não pode ser aberta. E se você abrir, não tem nada. Eles acreditam que deuses vieram de dentro das montanhas. E por isso eles continuam fazendo essas portas nas laterais das montanhas para marcar onde os deuses virão, de onde virão. Podemos dar duas explicações. Se houve uma civilização subterrânea na Turquia,
Obviamente, quando quiserem chegar à superfície, eles utilizavam essas aberturas das cavernas. Então, a memória da raça, a memória no DNA ainda se lembra dos deuses, dos seres saindo das montanhas. Outra possível explicação pode, tendo a ver também com OVNIs, um OVNI, um tipo clássico de OVNI, ele parece uma montanha. Sim, ele pousa, uma porta se abre na superfície. Então, eu acredito que pessoas na antiguidade estavam tentando se relacionar os deuses com montanhas, com objetos gigantescos com formatos de montanhas, com uma porta se abrindo na superfície. Então, hoje, quando viajamos na área rural da Turquia, você ainda pode vê-los, mas ninguém encosta nelas, porque são consideradas sagradas. E sim, na Turquia também, em outras crenças mitológicas, acreditamos que existe um reino subterrâneo reptiliano, um reino de cobra nas cidades subterrâneas da Turquia. E a rainha delas é uma mulher, metade cobra, chamada Shamaran. E ela controla todos os reptilianos e se qualquer humano encontrar esse mundo subterrâneo, ele não pode retornar à superfície. Uma das outras crenças relacionada à terra subterrânea e reptilianos na Turquia, ela vem da religião cristã. Como vocês sabem, São Jorge, ele foi conhecido como a pessoa, como o santo que derrotou o dragão. E São Jorge nasceu na Turquia, em Capadóquia, na região de Capadóquia, onde temos as cidades subterrâneas. Provavelmente o que ele derrotou não foi apenas um dragão. Provavelmente ele estava lidando com uma possível raça reptiliana. Não apenas nas religiões cristãs, mas também nas religiões islâmicas, temos a crença do mundo subterrâneo com demônios. Essa foto mostra os seres demoníacos que vivem no mundo subterrâneo e uma pessoa santa lutando contra eles. E quando você vê o ser demoníaco, eles são meio humanos, meio animal, tem aparência meio humano, meio animal, assim como alguns dos reptilianos que são descritos com chifres. Agora, eu mencionei que os deuses hititas não trouxeram uma religião oficial para a Turquia. Não houve uma filosofia ou um ensinamento espiritual, mas com a existência destes seres que tinham aspectos reptilianos, um culto, uma crença e tradição iniciou na Turquia. Que a raça serpente ou reptilianos fundaram a Irmandade das Cobra na Turquia. E as regras eram com base na prática oculta, do ocultismo. E também Helena Blavatsky, uma das um- uma das filósofas esotéricas mais importantes do mundo, nascida na Rússia, estava procurando a conexão entre os Anunnakis e a raça das serpentes. E estava procurando a Agartha, o mundo subterrâneo. Ela sempre acreditou que as cidades subterrâneas na Turquia estavam conectadas à Agartha e que foram fundadas por reptilianos. Helena Blavatsky veio à Turquia, fez pesquisas a respeito da raça reptiliana e foi para a cidade de Nova York. Ela acabou na cidade de Nova York, onde abriu o Centro Teosófico que está lá até o dia de hoje. Outro filósofo importante e professor espiritual, George Gurdjieff, russo também, estava procurando a mesma raça serpente, veio à Turquia, fez suas investigações na Turquia com relação à raça reptiliana, cidades subterrâneas, Anunnakis, e por alguma razão ele acabou na cidade de Nova York também. Sim. Então, o que é um culto à cobra? Não é novidade, estamos cientes do culto à cobra.
onde existe um culto a cobras relacionado a reptilianos, na verdade, o culto a cobras vem dos reptilianos. Existem também sacrifício humano e animal. Tudo que tem a ver com a raça reptiliana era considerada mal e satânico. Algumas práticas ocultas e rituais da magia negra veio dos deuses extraterrestres reptilianos e mais tarde conectado a Satanás. O culto negro a serpentes, ela existe até hoje na região conhecida como culto aos diabos ou Yazidis. Sim, até os dias de hoje na Turquia existe esse culto Yazidis, são chamados, e eles dizem que eles acreditam em Satanás, que eles representam como uma cobra negra. E esse é o templo deles, em frente ao templo você pode ver a cobra negra. E dizem que a religião deles é a mais antiga e que foi fundada pelos elders. Quem são esses elders? Quando você vai para o passado, você vê a raça reptiliana e a religião deles é com base, né, em adoração ao diabo, a Satanás. Adorando ao anjo caído, representavam o diabo como a cobra negra. Para eles, cobra negra é sagrado. O livro deles é chamado Livro Negro. A cidade Urfa, onde eu mostrei no começo da apresentação a cidade de Urfa, Arã, de onde veio Abraão, era o centro de culto deles, onde o culto a Pazuzu existia. E na sociedade moderna da Turquia, o culto à cobra ainda existe, por mais que não seja muito aberta e é praticada, escondida como a crença dos elders. Hoje, está localizada na parte do sudeste da Turquia, em Iraque, Síria, Geórgia, Armênia e muitos deles imigraram para a Alemanha. Então, hoje, na terra turca, ainda existe esse culto, essa crença religiosa dos extraterrestres reptilianos. Culto à cobra não ficou apenas na parte oeste da Turquia. Com o passar do tempo, ele se tornou muito forte em toda a Turquia, juntamente com o culto, culto aos deuses pagões, com, e nós também fez parte do Império Romano. Pérgamo, uma cidade no oeste da Turquia, se tornou o centro de, de algumas práticas. Pérgamo é uma cidade muito linda, é uma cidade turística hoje, e na cidade houve um centro de saúde, um spa antigo fundado no nome de Asclepius, que era o deus da saúde, e Asclepion. Aqui os problemas psicológicos e físicos eram curados com terapia de música, água, interpretação de sonhos, detox e com água quente, fria, meditação, hipnose e medicina herbal. Mas o símbolo desse centro eram duas cobras, como pode perceber. Então, o simbolismo de cobras, juntamente com ensinamento e prática, se tornou uma importante fé na terra turca. Então, Deus Asclepius, de saúde e medicina, conhecemos ele por ter um cajado com uma cobra enrolada, caduceus. Existem dois tipos de caduceus. Na verdade, o outro, a dupla cobra, se pertence a outro deus, mas por alguma razão ambos são utilizados como um símbolo para a saúde e medicina. Deus Calepius era conhecido como Deus Serpente. Ele era famoso como Deus que era o Deus serpente, por isso a serpente era um símbolo de Asclepion, assim como um símbolo de saúde e medicina. As serpentes reais costumavam fazer parte dos rituais de cura, né, nesse centro especial terapêutico em Pérgamos. Sim, estavam utilizando cobras verdadeiras para curar pessoas. Isso na época romana. Mas essas fotos aqui da Turquia foram tiradas nesse verão. Em algumas partes da Turquia, eles ainda utilizam cobras verdadeiras para lidar com problemas de saúde. Então,
Onde tem um problema de saúde, se for na cabeça ou se for no abdômen, eles colocam a cobra e acreditam que as cobras têm fortes habilidades paranormais e podem curar, podem consertar problemas de saúde. Sim, quando fazíamos parte do Império Romano, religião pagã era dominante antes dos primeiros cristãos. Mas os primeiros cristãos não gostavam de tudo isso que estava acontecendo em Pérgamos. E, para eles, Pérgamo era a matriz dos demônios, era o QG dos demônios. Então, estes diz essas são as palavras daquele que tem a espada de dois gumes. Eu sei onde você vive, onde Satanás tem o seu trono. Então eles, os cristãos, acreditavam que Satanás tivesse o seu trono em Pérgamos. E mais uma vez, você vê a serpente dupla, de duas cabeças, aliás, antes da religião cristã, antes dela ser a religião oficial na Turquia, o culto à serpente e simbolismo estava por todo lugar, altamente respeitado e utilizado de uma forma muito positiva para a saúde e cura, e era utilizada como um talismã de proteção nos prédios e também estava ali nas moedas romanas. Isso aqui é outra peça arqueológica de Pérgamo, Turquia, e você pode ver a cobra. Essa coluna de cobra também de Istambul, na Turquia, está em todo lugar, mas mais uma vez, por mais para pagãos, cobras, o simbolismo reptiliano era considerado algo completamente sagrado e positiva. Mais tarde, na religião, a cobra se tornou Satanás, se tornou o ser mentiroso. Sim, esse símbolo estava em todo lugar, nos templos, casas e prédios governamentais. Na verdade, depois, séculos depois, se passaram, mas em nossa sociedade, não apenas na Turquia, em muitos outros países, ainda continuamos utilizando esse símbolo como um símbolo da saúde. O mesmo simbolismo de cobra está em todo lugar e vemos isso nas ambulâncias, tendo a ver com corporações de saúde. Está em todo lugar. Esse caldo-seus aqui pertence a Mercury, outro deus, Hermes, mas está em todo lugar. E podemos saber, conhecemos também de outras civilizações e também é a hélice do DNA. Sim, muitas corporações na área de saúde e de segurança utilizam o simbolismo reptiliano ET por alguma razão. Então, este simbolismo, ele foi para a Europa e no século XVIII veio aos Estados Unidos. No século XVIII, cobra foi o símbolo da independência americana e da União Americana. Então, a primeira foto é uma antiga. Aqui é de um jornal antigo de 1774 e vejam a cobra como um símbolo ali da União Americana. Outro é de uma nota de US$ 20, mais uma vez vejo o mesmo simbolismo da cobra. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão familiarizadas com estes símbolos. Então, a cultura reptiliana começou na Mesopotâmia e se fortaleceu no meu país, a Turquia, foi para os Estados Unidos. Agora, duas fotos de duas épocas diferentes e dois continentes diferentes. A primeira de Pérgamo, Turquia, e a outra da cidade de Nova York, um prédio muito lindo, localizada em 23rd Street. Posso dar a você o endereço, você pode ver por si mesmo o mesmo simbolismo. Essas peças arqueológicas ou na arquitetura foram utilizadas como símbolos de proteção na época antiga. Eles acreditavam que as cobras protegiam, mas ao mesmo tempo, de acordo com religiões monoteístas, a cobra é mentiroso ou mentirosa. Aqui temos um outro prédio na cidade de Nova York, veja o mesmo símbolo.
Outro prédio de New York City, mesmo símbolo também, e também Grand Central Terminal em New York City, Nova York, com Hermes ou Mercury, o deus de comércio e viagem. E veja um símbolo dele. É, ele tem duas cobras em um cajado, é caldo seus. Esse aqui, ele segura isso. Este símbolo aqui, também duas cobras, caldos seus, fica em uma das entradas do terminal de Grand Central em Nova York também. Então, todos os dias, centenas de pessoas vêm, vão e passam utilizando o terminal Grand Central. E quem construiu esse prédio, seja quem for que construiu o local, quis utilizar simbolismo reptiliano para proteger os passageiros. Este aqui é um lindo prédio antigo em Nova York e percebam o mesmo simbolismo. Isso aqui é o prédio Dakota, onde John Lennon viveu e foi assassinado. E também o famoso filme O Bebê de Rosemary foi filmado nesse prédio. Era a respeito de um culto satânico em Nova York, com o diretor Polanski. Então, répteis, dragões, cobras ou seres híbridos estão vindo da mesma fonte, estão vindo daquilo que chamamos extraterrestres reptilianos. Mais uma vez, não sabemos se são extraterrestres, mas seja o que for, que são a cultura deles, o simbolismo deles, não morreu. Ela continua aqui e podemos ver. Esses são outros prédios em Nova York. Por alguma razão, as pessoas escolheram decorar os seus prédios com dragões, com seres híbridos, com símbolos que vêm da raça reptiliana. Então, são talismãs, eles quiseram marcar o seu território. Isso é novidade, isso aqui não é muito antigo. O lugar é, mais uma vez, em Nova York e fica muito próximo a Madison Square Garden. É uma área gigantesca, é um outdoor gigantesco. E por alguma razão, para a empresa de bebidas, de refrigerante, eles escolheram utilizar o simbolismo reptiliano, mais uma vez. Sim, a Life Water, como se a vida viesse dessa raça aqui. Life Water, nome da marca da água. E essa empresa também de refrigerantes quis utilizar o dragão reptiliano, o simbolismo reptiliano, principalmente para este produto aqui por alguma razão. E em Nova York foi bem famoso, não sei como é que foi no resto do país, mas fez sucesso. Outro ser híbrido com asas, cobra e dragão, muitos dragões em muitas partes da cidade de Nova York. Outro e outro. Agora, falando a respeito do dragão e dragões, precisamos voltar à origem mitológica do simbolismo de dragões. O primeiro dragão, na verdade, era a mulher, era uma deusa Tiamat. Ela foi a primeira deusa reptiliana. De acordo com a lenda, ela veio do oceano e vivia no subterrâneo, assim como a foto que eu mostrei antes da meia mulher, meia dragão, aquele ser que acreditamos que vive nas cidades subterrâneas da Turquia. Com o passar do tempo, a deusa dragão se tornou Melusina. Melusina não é uma sereia, ela é outro ser híbrido, tendo duas pernas de cobra, sim. Essa é a Melusina. Ela tem duas pernas de cobra. E estamos muito familiares com a Melusina também. Na nossa época, ela se tornou a logo da Starbucks. Então, a logo da Starbucks teve como origem essa deusa reptiliana. Essa Melusina aqui, ela fica no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, é a deusa reptiliana. Com o passar do tempo, deusas reptilianas mudaram um pouco de forma. Ela perdeu as pernas reptilianas, mas ainda estava segurando cobras em suas mãos. Então, em
em civilizações helenistas e romanas, as deusas sempre tinham cobras. Sempre eram decoradas com cobras em diferentes culturas. Elas eram demonstradas com cobras. Portanto, quando se tornou a Virgem Maria, ela ainda estava representada com uma cobra. Veja debaixo de seu pé. Nagás indiano, eles eram meio humanos, meio cobras, e mais uma vez aqui a deusa Itita carregando a cobra em sua mão, em sua cabeça, aliás. Então, adoração à deusa, isso foi muito importante na Turquia e vai até 7.000 anos BC, a Mãe Terra, adoração à Mãe Terra, isso vem da deusa reptiliana. A deusa Estar, ela tinha as características de uma mãe protetora, virgem guerreira, curandeira, e ela trazia luz ao mundo carregando essa tocha em sua mão. Deusa Aparecida, representada com Lua, Vênus, era chamada de deusa serpente porque a origem dela, Tiamat. Essas são as diferentes formas da mesma deusa, adoração a e essa deusa tinha diferentes nomes em diferentes civilizações, como Ishtar, Inanna, Isis, Kubaba, Kibele, Diana, Semiramis, Astarte, Libertas, Vênus, Mary, Maria. Na Turquia, outra cidade antiga, Éfeso, que fica localizada na costa no oeste, se tornou o centro do culto a essa deusa. Em Éfeso mais tarde se tornou uma das 7 igrejas na religião cristã. E o culto era com base na adoração à deusa. Agora, esse é o símbolo da deusa pagã, adoração a essa deusa pagã. Em frente ao corpo dela, o que você está vendo, eles, ele, ele pertencia ao animal Balth, porque ao mesmo tempo havia um culto ao touro na Turquia. Havia como touro, era um culto ao touro. E Éfeso Antiga foi fundada no século X, na costa da Turquia, e era um lugar comercial muito importante com 250 mil habitantes. E pode ser considerada uma versão antiga da cidade de Nova York de hoje, de diversas formas, e vamos ver por quê. Éfeso era um centro cosmopolitano onde diversas culturas deixaram seus traços, como New York City. Ele constantemente era visitado por viajantes que vinham do porto, que traziam sua própria cultura, língua, tradição e crenças, assim como a cidade de Nova York. Éfeso era uma cidade pagã, o centro de adoração a Diana e Artemis, muito famoso. De todas as partes do mundo, as crentes vinham a Éfeso para adorar essa deusa. A magia negra e branca eram base à adoração a Artemis, o que é muito esquisito por alguma razão. Práticas ocultas e esotéricas, eles eram uma religião. E mágica antiga aprendida dos elders era utilizado. Quem eram os elders? Vamos voltar para trás. A adoração a Deus era com base em sacrifícios a animais e humanos. E rituais de sangue, incluindo combates com gladiadores. Então, para adorar a deusa, você precisava matar ou um humano ou um animal. Hoje sabemos disso. Sabemos que sacrifício de humano ou animais é a primeira regra dos rituais satânicos. Então, isso veio dos extraterrestres reptilianos. Naqueles dias, um pouco antes disso, a religião cristã, de se tornar oficial, a religião cristã, Éfeso era visto como a cidade central de adoração do diabo pelos cristãos, como práticas mágicas e contato com demônios fazia parte do dia a dia em Éfeso. E em Éfeso, a possessão demoníaca era um problema muito sério. As pessoas brincavam com as forças negras e estavam praticando magia negra. Mas ao mesmo tempo, os demônios ou algum ser inteligente que conseguia controlar a mente de humanos estavam possuindo as pessoas na cidade de Éfeso.
Vamos falar a respeito de São Paulo. Ele foi a segunda pessoa mais importante na religião cristã, porque com os ensinamentos deles, com as viagens dele, ele espalhou a religião cristã primeiro na Turquia e depois na Europa. Ele nasceu na Turquia, é uma cidade chamada Tarsus. Mais tarde, ele se tornou São Paulo. Originalmente, o nome dele era Saulo. E inicialmente, ele também era pagão, mas mais tarde ele decidiu se tornar cristão. Existem dois casos interessantes a respeito de Paulo. O primeiro, quando ele ainda era pagão, na verdade ele era judeu, mas ele teve um encontro com um objeto brilhante que estava seguindo ele. E uma voz falou do objeto. Depois desse contato, ele decidiu se tornar cristão. Então, talvez foi um contato imediato com um OVNI. Mais tarde, quando ele se tornou cristão, um anjo levou ele até as 10 dimensões do céu. Eu me pergunto se esse era um ser pequeno. Eu me pergunto se não era um extraterrestre. Bom, então quando São Paulo chegou em Éfeso, possessão demoníaca foi um problema muito comum e ele estava curando as possessões demoníacas. Os demônios precisavam utilizar um corpo humano físico para poder agir no mundo humano. Demônios também podiam falar da boca da pessoa que possuíam. De acordo com a Bíblia, demônios sabiam a respeito de Jesus, de Paulo, e eles eram seres inteligentes que podiam se comunicar com humanos. Eu, pessoalmente, acho que demônios eram shapeshifters, faziam transmorfismo, seres dimensionais, às vezes se mostravam como reptilianos. Possessão demoníaca ainda acontece nos dias de hoje, causada por reptilianos que continuam possuindo mentes, corpos e corações humanos. As ferramentas deles de controle mental são medo, dinheiro, programas de TV e propagandas, como a gente viu ali no billboard ali de Nova York, música, produtos, mas muitas das vítimas possuídas não estão cientes dessa situação. Então, por que a cidade de Nova York? Porque ela é uma versão moderna de Éfeso antiga, porque Nova York é a reencarnação da antiga Éfeso, cidade de Éfeso. Em Éfeso, o templo era considerado era uma obra de arte e de arquitetura, mas com o passar do tempo, o templo de Ártemis se tornou um banco, onde pessoas ricas, governadores, comerciantes mantinham o dinheiro deles no templo. Fé em investimento material, fé e desenvolvimento material estava se desenvolvendo junto. O primeiro uso de dinheiro foi relacionado a Ártemis, adoração a Ártemis. Esse templo da Ártemis já não existe mais hoje em dia, mas aqui, ó, essa é a estrutura e por alguma razão o prédio da Bolsa de Valores copiou o templo de Ártemis em 100%. Eu mencionei a adoração ao culto ao touro na Turquia e lembram de outro símbolo que é o touro de Nova York. Temos aqui a deusa pagã Liberty ou Libertas, a deusa da liberdade. Aqui podem ver duas moedas, a em preto e branco é uma moeda romana mostrando Libertas e outro a Lady Liberty, que é uma moeda de US$ 1. Então temos a deusa Libertas e Lady Liberty, que são as mesmas. Deusa Libertas era uma deusa romana e ela está reencarnada como Lady Liberty aqui na cidade de Nova York hoje. E deusas, como podemos ver, de Tiamat, vêm da água. Senhora Liberty, ela está situada, rodeada por água. Portanto, os simbolismos de deuses continuam nos dias atuais e por isso e por diversas outras razões, a cidade de Nova York é uma versão moderna de Éfeso. Aleister Crowley foi um dos nomes mais proeminentes da prática oculta e magia negra, e ele viveu em Nova York por uma época da vida dele. E em 1918, ele praticou um ritual. Ele estava tentando comunicar com Stargate e ele conseguiu comunicar com um ser chamado Lam. Ele fez o desenho desse ser e, se formos olhar, é um Grey reptiliano típico.
Na cidade de Nova York existe muito simbolismo pagão. Óbvio, Lady Liberty simbolizando o aspecto feminino e o Empire State Building é o símbolo do aspecto masculino. É um símbolo fálico. Que símbolo é este aqui? São os crop circles, círculos de colheita. Logo, estes crop circles serão o novo teto do Empire State Building, porque eles estão redecorando e por alguma razão eles vão utilizar essa versão moderna aqui dos crop circles, círculos de colheita. E também aqui o prédio Empire State é a versão moderna de um ziggurat. Se formos ver as primeiras três partes, é um ziggurat completo. Ziggurats eram as primeiras pirâmides e elas foram construídas como os templos para os deuses, eram as casas dos deuses. Portanto, diferentes pirâmides de diferentes culturas, na nossa época observamos em diferentes locais pirâmides voadores que eram OVNIs, provavelmente deuses que vinham nessas pirâmides voadoras. E esse selo antigo mostra uma pirâmide voadora. Um outro simbolismo pagão em Nova York, aqui o Centro Financeiro Mundial, dois prédios, um é macho, o outro é fêmea. O macho tem a pirâmide em cima, o outro ele é o domo, é a fêmea. Assim como em Washington, o domo representa o aspecto feminino e o obelisco o aspecto masculino. Pirâmide e simbolismo de cobras estavam sempre juntas. Aqui esse desenho foi feito por uma pessoa que sofreu a abdução. Essa pessoa desenhou aquilo que viu durante a abdução e outro abduzido viu um ser reptiliano em uniforme, onde tinha no uniforme o desenho de uma cobra, um olho e um triângulo. Sim, olho, pirâmide, cobra sempre estavam juntos, formavam uma mesma gravura. Aqui podemos ver uma roupa muito moderna, percebam o olho dentro de uma pirâmide e uma cobra. Quem você acha que estava usando essa roupa aqui? Quem poderia ser? Vamos ver. Ela estava utilizando. Sim, não sabemos se ela estava ciente do simbolismo da roupa que está usando ou se foi simplesmente um acidente de fashion. Mas muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Tchau, tchau.